Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui para a gente finalizar a resolução de exercícios de juros simples. No vídeo de hoje eu vou resolver mais 4 exercícios, do 17 ao 20. Então no primeiro exercício, exercício 17, nós temos o seguinte enunciado. Há um ano, Bruno comprou uma casa por 50 mil reais. Para isso ele tomou emprestado 10 mil de Edson e 10 mil de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros respectivamente. Então ele ia pagar 5% de juros para o Edson e 4% de juros para o Carlos. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. E daí pede-se, sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e a Carlos, o seu lucro foi de... Então a gente quer saber qual foi o lucro do Bruno após a venda da casa e pagar os empréstimos que ele realizou. Então vamos montar o exercício com algumas informações que nós temos. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a casa custa 50 mil e ele teve que pegar emprestado 10 mil do Edson, então vou colocar um E aqui, e 10 mil do Carlos. Ou seja, ele tinha 30 mil. 30 mil então era dele, porque ele tinha então os 30 mil era do Bruno. Teve que pegar mais 20 mil emprestados, sendo 10 mil do Edson e 10 mil do Carlos, para ele conseguir comprar a casa de 50 mil. Então nós temos que separar algumas coisas. Eu tenho que separar qual foi a valorização da casa, quanto que ele vai ter que pagar para o Edson e quanto que ele vai ter que pagar para o Carlos, para daí eu descobrir se ele teve lucro ou não. Então eu vou apagar aqui para a gente montar de uma outra forma. Então vamos primeiro pensando na casa. Vou colocar aqui pensando na nossa casa. Na casa, na verdade, que o Bruno comprou. Qual é o valor presente da casa? O valor presente é 50 mil, que foi quanto ele pagou, Então ele pagou 50 mil na casa. O período é de um ano. Então, um ano. E a taxa de juros, que nesse caso é a valorização dessa casa, é de 3% ao ano. Eu vou calcular então o valor futuro dessa casa, quanto que ela está valendo no ato da venda, já que ela valorizou 3%. Na verdade é só acrescentar 3%, mas vamos utilizar a fórmula do valor futuro para juros simples. Então o valor futuro dessa casa é igual a 50 mil, que multiplica 1 mais 0,03, que são os 3%, vezes um ano. Resolvendo essa conta, eu tenho que a casa vai valer 50 mil. 1 vezes 0,03 dá 0,03, mais 1,03, vezes 50 mil dá 51.500. Então esse é o valor da casa no ato da venda. É pelo valor que ele vendeu a casa, R$ 51.500. Agora eu preciso saber quanto que ele tem que pagar para o Edson e quanto que ele tem que pagar para o Carlos. Então, preservando aqui, vou colocar aqui para casa, eu tenho um valor futuro de 51.500, que foi o que a gente acabou de encontrar. Agora eu vou fazer o cálculo para os demais, para o quanto ele deve para o Edson e quanto ele deve para o Carlos. Então vamos primeiro calcular aqui o do Edson. Então, para o Edson, o valor presente é 10 mil, um PV de 10 mil, um período sempre de um ano, Um ano, e uma taxa de 5% ao ano. Vou calcular o valor futuro para o Edson, que é igual aos 10 mil, que multiplica 1 mais 0,05 vezes 1. O meu valor futuro é igual a 10.500. 1 vezes 0,05 dá 0,05, mais 1,05. Vezes 10 mil, 10.500. Então esse é o valor que ele tem que pagar para o Edson. Então eu vou colocar aqui como um valor futuro para o Edson. É igual a de 10.500. E vamos calcular para o Carlos.
Então, o valor presente para o Carlos também é 10.000. N1, I igual a 4% ao ano. Então, o valor futuro para o Carlos é igual a 10.000, que multiplica 1 mais 0,04 vezes 1. O valor futuro para o Carlos é igual a 1 vezes 0,04 dá o 0,04 mesmo, mais 1, 1,04. 1,04 vezes 10.000 dá R$10.400. Então, o valor futuro para o Carlos é R$10.400. Basta agora a gente analisar todos esses valores. Então, eu posso fazer esse cálculo de duas formas, juntando tudo para descobrir qual foi o lucro. Eu tenho que ele vendeu a casa por 51.500, menos 30.000 que era dele. Então, ele já tinha esses 30.000, então eu só estou retornando, né, o meu investimento, o investimento do Bruno, menos 10.500 que ele tem que pagar para o Edson, menos 10.400 que ele tem que devolver para o Carlos. Eu terei, assim, sobra R$600. Então, ele teve um lucro de R$600. Essa é uma forma de eu conseguir pensar se ele teve lucro ou não. Ou eu posso fazer essa conta de uma segunda maneira. Eu tenho a casa foi vendida por 51.500, menos 50.000, que foi o custo dela. Então, aqui já está os 10.000 de cada um que eu peguei emprestado e os meus 30.000, menos 500 que eu tenho que pagar de juros para o Edson e menos 400 que eu tenho que pagar de juros para o Carlos. 51.500 menos 50.000 sobra 1.500. 1.500 menos 500, 1.000. 1.000 menos 400, R$600. Então, duas formas de eu chegar ao mesmo resultado. Dessa forma, com essas operações, o Bruno teve um lucro de R$600. O nosso segundo exercício desse vídeo, exercício 18, ele diz o seguinte: o investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Qual a taxa de juros nesse fundo de investimento? Então vamos à resolução do exercício. O valor que ele investiu foi de R$500 por um período de 6 meses. A taxa é o que a gente tem que descobrir. E o valor futuro, quanto ele resgatou, foi de R$560. Então, o meu valor futuro, que é 560, é igual ao meu valor presente, que é R$500, que multiplica 1 mais a taxa, que eu não sei, vezes 6, que é o período. Primeiro passo, eu posso passar esses 500 que está multiplicando aqui, dividindo 560, então vai ficar 560 dividido por 500, que é igual a 1 mais 6i. Que é 6 vezes i, né? Então, é 6i. 560 dividido por 500 dá 1,12, que é igual a 1 mais 6i. Esse 1 que está aqui somando, eu posso passar ele para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 1,12 menos 1 igual a 6i. 1,12 menos 1 dá 0,12, que é igual a 6i. O 6 que está multiplicando o i, eu vou passar ele dividindo 0,12. Então, vai ficar 0,12 dividido por 6, que é igual a i. Dessa forma, o meu i é igual a 0,12 dividido por 6, que dá 0,02. Ou, multiplicando por 100, né? Lembrando que eu tenho que multiplicar por 100 para achar em percentual, vai dar 2% ao mês. E por que vai dar ao mês? Por que deu ao mês? Porque eu estou trabalhando com 6 meses. Né? Então, se eu coloquei em meses aqui, a taxa que eu vou ter é ao mês. Tranquilo? Então, esse é o resultado. Né? A taxa de juros ganha nesse investimento foi de 2% ao mês. No exercício 19, o enunciado diz o seguinte: o investidor aplicou a quantia de R$1.000 em uma poupança no qual opera como uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês. Passado um tempo, ele olhou o extrato da conta e notou que havia R$1.200. Quantos meses se passaram desde a aplicação?
Então, resolvendo o nosso exercício, eu tenho lá um valor presente de R$1.000, o período é o que eu quero descobrir, a taxa é de 0,5% ao mês e o valor futuro é de R$1.200. O meu valor futuro, então, 1.200, é igual ao meu valor presente, que é 1.000, que multiplica 1 mais minha taxa, que é de 0,5%, eu tenho que dividir ela por 100. Então, vai ser 0,005 vezes n, que é o que eu quero descobrir. Primeiro passo, eu vou passar o 1.000 que está multiplicando aqui por 1.200, né? Para dividir os 1.200. Dividido por 1.000, que é igual a 1 mais 0,005n. 1.200 dividido por 1.000 dá 1,2, que é igual a 1 mais 0,005n. O 1 que está somando aqui vai passar subtraindo, então 1,2 menos 1 é igual a 0,005n. 1,2 menos 1 dá 0,2, que é igual a 0,005n. Agora o 0,005, ele está multiplicando o n, ele vai passar dividindo o 0,2. Então, é 0,2 dividido por 0,005, que é igual a n. Logo, o meu n é igual a 0,2 dividido por 0,005, que vai dar 40 meses. Da mesma forma, como a taxa aqui está ao mês, e eu coloquei ela ao mês, o meu resultado de n vai dar em meses. Então, o valor final é 40 meses. Nosso último exercício sobre juros simples, o enunciado diz o seguinte, exercício 20. Seu Osmar aplicou em um fundo que garante retorno de 15% ao mês no regime de juros simples. Ao final de 3 meses, ele recebeu de volta um montante de 14.500. Eu quero saber quanto que então ele investiu, né, para que no final ele tenha tido isso pelo período de 3 meses, a uma taxa de 15% ao mês. Indo então para as nossas informações do exercício, o valor presente eu preciso descobrir, o período 3 meses, a taxa 15% ao mês e o valor futuro 14.500. Logo, o meu valor futuro, então, 14.500, é igual ao meu valor presente, que é o que eu quero descobrir, que multiplica 1 mais 0,15 vezes 3. Então, 14.500 é igual, vou resolver o que está dentro do parênteses, 3,015 dá 0,45, mais 1 dá 1,45, que está multiplicando o PV. E daí, para eu encontrar PV, eu vou pegar 1,45 que está multiplicando ele e vou passar dividindo. Então, vai ser 14.500 dividido por 1,45, que é igual ao PV. Logo, o meu valor presente é 14.500 dividido por 1,45 dá R$10.000. Então, o seu Osmar investiu R$10.000 por um período de 3 meses, a uma taxa de 15% ao mês, e no final tirou aqui os 14.500. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a resolução dos exercícios de juros simples. Espero que tenham compreendido. Muito obrigado. Bons estudos a todos.